Fala, nobres! Como vocês estão? Tudo bem? Uma excelente segunda-feira! Que legal estar aqui com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos falar sobre derrotas e frustrações. Talvez seja aí uma das coisas que mais limita pessoas de potencial extraordinário de alcançar algum resultado na vida. O interessante é que enquanto não aprendermos a lidar com as derrotas e com as frustrações, dificilmente alcançaremos alguns resultados em nossa vida. Sejam todos bem-vindos, seja bem-vinda minha princesinha Lubesso, seja bem-vinda Júlia Amorim, seja bem-vinda Janaína, sejam todas bem-vindas a esse nosso encontro, onde de alguma forma a gente vai estar aqui contribuindo com você para que você possa aí estar treinando a sua mente para o sucesso, para que você possa aí alcançar melhores resultados, alcançar o sucesso. Pessoal, se não aprendermos a lidar com as derrotas e com as frustrações da vida, dificilmente vamos alcançar algum resultado na nossa vida. E é exatamente sobre esse tema que nós vamos falar nesse nosso encontro de hoje. Estou muito precisando de ajuda. Que bom, Júlia! Seja bem-vinda. A primeira pergunta é: como você lida com as derrotas e com as frustrações da sua vida? Quando fala sobre esse tema, a maioria das pessoas, elas nem querem ouvir sobre isso. Porque elas têm tanto pavor sobre derrotas, sobre frustrações. Sobre isso eu não quero ouvir. Eu não quero lidar com essas coisas. Mas se você não aprender quais são os seus pontos fracos, dificilmente você vai conseguir resolver os seus problemas. O primeiro passo para a gente conseguir resolver um problema é nós descobrirmos qual é o nosso problema e como nós podemos ir para o nosso próximo nível. O interessante, talvez você ainda não esteja presente para isso. Eu gosto sempre de trazer temas que a maioria das pessoas não estão presentes. A maioria das pessoas estão travadas, bloqueadas por esses próprios descontrole emocional e elas não estão presentes para isso. O interessante é que a nossa mente, a todo momento, ela vai fazer de tudo para nos esconder o que realmente está nos bloqueando, está nos impedindo de alcançar os melhores resultados. Então, ou seja, a maioria das pessoas acha que o resultado delas está em um local e, na maioria das vezes, está em outras coisas totalmente diferentes. Por isso que a maioria das pessoas, às vezes pessoas inteligentes, às vezes pessoas dedicadas, que trabalha e acaba não alcançando o resultado, não conseguindo o resultado. Porque elas acreditam que o problema está, às vezes, no trabalho, às vezes está no ganhar dinheiro, e muitas das vezes não é simplesmente isso. Por isso que muitas pessoas de grandes potenciais estão com a vida totalmente travada. Mas já seja bênção na vida de alguém, se esse tema faz sentido para você, já compartilha aí. Clica aí nesse aviãozinho, vai aí no aviãozinho e já clica aí e compartilha com alguns amigos aí que estão online ou alguns amigos que vocês gostariam que visse esse conteúdo. Então decida aí nesse momento ser bênção na vida de alguém. Você pode ter certeza que o conteúdo aqui de alguma forma vai fazer a diferença na vida das pessoas que estão aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, igual por exemplo a Júlia disse que está passando por alguns momentos difíceis, se vocês quiserem trazer essas dificuldades, vocês podem estar escrevendo aí, que eu vou de alguma forma estar contribuindo com vocês, tá bom? Qualquer dificuldade que você esteja tendo, qualquer problema que você esteja tendo, se você quiser uma orientação, uma mini mentoria aqui sobre isso, é só você falar que a gente vai de alguma forma estar contribuindo aí. Estou precisando muito de ajuda. Em quais muitos resultados? Eu tenho confundi um pouquinho, não consegui entender aqui, Júlia. Mas vamos lá. Derrotas e frustrações.
A maioria das pessoas, porque algumas pessoas acabam fazendo uma única coisa a vida inteira. A maioria delas porque tem medo das derrotas e das frustrações. Porque às vezes pessoas acabam vivendo aprisionadas, vive em um relacionamento ruim a vida inteira, vive num trabalho ruim a vida inteira. Exatamente por medo da derrota, daquilo que ela está a piorar, ou por medo de ser frustrada. Às vezes por medo de brigar, às vezes por medo de lidar com confusão. Interessante que agora mesmo, agora há pouco, eu atendi uma cliente, ela não gosta ela não sabe lidar, não sabia lidar muito bem com as derrotas, nem com as frustrações, e muito menos ela gostava de conflitos. Ou seja, ela não sabia lidar com conflitos. Por que tudo isso? Porque lá no passado, na sua infância, ela foi aprisionada pelos seus pais e os seus pais não davam ali autoridade para ela estar falando. Olha quem está chegando aí, a minha professora de voz. Quem aí quer treinar a sua voz é só ir aí com a Karina Macedo, direto de Portugal. Pessoal, uma excelente professora. Eu aprendi muito a ter um pouquinho mais de controle da minha voz e eu estou percebendo que cada aula que eu faço com ela eu melhoro mais aí a minha voz. Roseli, seja bem-vinda. Júlio, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos e compartilhe essa live. Seja bênção na vida de alguém. Pessoal, eu atendi essa cliente e essa cliente ela não sabia lidar ali com as derrotas, com as frustrações. E o que estava por trás de tudo aquilo? Na verdade, as experiências lá de infância, os traumas de infância, onde a mãe dela não dava autoridade para ela falar, para ela se posicionar. Ela precisava de cuidar de todos os irmãos maltratavam ela, xingava ela, humilhava ela e ela não podia fazer nada, porque se ela falasse alguma coisa, a mãe dela batia nela, xingava ela e ela acabava sofrendo muito. E aí, até hoje, ela não consegue se posicionar. Ou seja, se tem uma discussão, se tem um problema, o que ela faz? Ela corre, ela se recua e ela não faz o que precisa de ser feito. Ou seja, às vezes, para você alcançar a liberdade, você vai precisar de passar pela guerra. Para você alcançar o sucesso, você vai precisar de fazer muitas coisas, passar por muitas coisas que a maioria das pessoas não consegue ou não estão dispostas a passar. Só ver aqui o comentário aqui. Perfeito. Meu caso, eu me procurando. Sinto que sempre acho que estão fazendo algo para mim. Nem consigo trabalhar. Ou seja, tudo o que está acontecendo na nossa vida, todos os nossos resultados e todos os nossos problemas, todas as nossas os nossos resultados em si, tem a ver com o que está rodando na nossa mente. Tem a ver com as experiências que nós passamos, tem a ver com os traumas que nós passamos, e tudo isso define os nossos resultados hoje. Então, ou seja, se você quer ter novos resultados, você precisa de tomar novas decisões, fazer novas decisões. Como, por exemplo, um exemplo foi de eu estar falando aqui da Karina, que é professora de canto. Eu percebi o interessante que durante toda a minha vida eu tive um bloqueio contra a minha voz. Um bloqueio onde eu não gostava da minha voz. A minha voz era grossa, as pessoas diziam que eu tinha voz de besouro e vários bullies falaram da minha voz. E tudo aquilo foi me impedindo de falar, de comunicar. Até que eu cheguei num momento onde eu reprogramei todas essas crenças, tudo aquilo que me trazia tristeza, que me trazia angústia, que me trazia vergonha de fazer o que Deus tinha me desenhado para fazer. E aí eu percebi que eu tinha realmente uma voz extraordinária, uma voz poderosa. Mas mesmo você tendo algo extraordinário, quanto mais você treina, mais você fica bom. Mais você pode se tornar agradável, o seu jeito de falar, o seu jeito de comunicar.
Ou seja, nós nunca podemos nos conformar de continuar do mesmo jeito que estamos. Porque a nossa mente é um músculo. E esse músculo pode ser treinado. Então, ou seja, toda essa voz que está saindo aqui para cada um de vocês tem a ver com o que está na minha mente. E, ou seja, quanto mais domínio eu tenho da minha voz, mais pessoas eu consigo alcançar, mais pessoas eu consigo ajudar. Então, seja, esse músculo ele não tem limite de capacidade. Quanto mais você usa, mais resultados você alcança. Quanto mais você treina, mais bom, melhor você fica. Mais bom não existe, né? Melhor você fica. Ou seja, todos nós precisamos de ter isso como princípio na nossa vida. Todos os seus resultados hoje podem ser melhorados. Mas para ser melhorado, o que você vai precisar de fazer na sua vida? Qual o passo que você precisa de dar na sua vida? Algumas pessoas precisam de ler um livro, outras pessoas precisam de um professor, outras pessoas precisam de um mentor, mas você precisa de fazer o que precisa de ser feito para que você possa alcançar melhores resultados. E sobre derrotas e frustrações, é impossível pessoas alcançar o sucesso se elas tiverem medo de derrotas e frustrações. O que seria uma derrota e uma frustração? Todas as pessoas que têm medo de derrota e frustração, dificilmente elas começam algo novo. Dificilmente elas fazem algo diferente. Então elas aprenderam uma vez, por alguma circunstância, fazer alguma coisa e elas não querem mudar, elas não querem ir para um segundo obstáculo, para um segundo, resolver um segundo problema ou aprender uma segunda atividade. Porque elas acreditam na mente delas que é só aquilo que elas conseguem fazer. A mente delas está a protegendo de passar pela experiência da derrota e da frustração. O interessante, pessoal, que quando nós estudamos aí a história das pessoas mais extraordinárias que passaram por esse mundo, todos eles, na verdade, nenhum deles tiveram medo de derrota e de frustração. Uma das histórias que eu mais gosto sobre derrotas e frustração é a história de Thomas Edison. Thomas Edison, ele foi um garoto que, quando começou a estudar, ali na segunda série, ele foi expulso da escola, onde ele tinha dificuldade de aprendizado. Foi escrita uma carta e a carta foi mandada para a mãe dele, através dele, ele não sabia ler ainda, e naquela carta estava falando tudo sobre ele. A mãe dele não leu a carta do jeito que estava escrito, mas na carta dizia assim, senhorita Edison, o seu filho ele não pode continuar estudando na nossa escola. Ele é muito pirracento, ele não aprende, ele tem problema mental, ele tem dificuldade de aprendizado e ele não pode estudar na nossa escola. E a mãe dele, ao ler aquela carta, ela disse, eu nunca posso dizer isso para o meu filho. E aí aquela mãe tomou a decisão de ler aquela carta nas suas próprias palavras e de acordo com aquilo que ela acreditava. E ela disse assim, filho, essa carta diz assim, a nossa escola, o seu filho é muito inteligente, a nossa escola não tem capacidade de ensinar o seu filho tudo o que ele precisa. Ensine ele você mesmo. E a partir daquele momento, da segunda série, nunca mais Thomas Edison frequentou a escola. E eu não sei se vocês sabem, Thomas Edison hoje é uma das mentes mais brilhantes. O homem que mais conseguiu invenções diferentes, mais de 1.200 invenções. Então uma pessoa que nunca foi na escola, mas por a mãe acreditar mais nele do que todas as outras pessoas, ele se tornou uma pessoa extraordinária. E principalmente, Thomas Edison, ele nunca teve medo de derrotas e nunca teve medo de frustração. Certamente vocês já conhecem a história da lâmpada, essa lâmpada que está nos clareando aí. A história da lâmpada, Thomas Edison, algum site fala que foi mais de 1.000, mais de 1.200, mais de 10.000. Mas eu acredito que ele tentou mais de 1.000 vezes para criar a lâmpada. Fracassou, foi derrotado, foi frustrado mais de 10.000 vezes.
até conseguir criar a lâmpada. Um jornalista foi entrevistar e perguntou: Thomas, como você conseguiu falhar tantas vezes e continuar persistindo? Ele disse, segundo a programação ali da mente dele, eu não falhei por 1000 vezes. Pelo contrário, eu busquei 1000 formas diferentes de não fazer uma lâmpada, até conseguir uma que pudesse, que era a que poderia ser feito. Derrotas e frustrações, elas precisam de ser treinável. A primeira coisa é você entender que a derrota, ela não tem a ver com fracasso. A derrota e a frustração, ela tem a ver com treinamento. Ou seja, pessoas que não sabem lidar muito bem com derrotas e com frustrações, dificilmente elas vão tentar algo difícil. Dificilmente elas vão tentar algo novo. Ou seja, uma invenção, algo diferente, algo para fazer a diferença nessa geração. Pessoas que têm medo de derrota ou de frustração, elas não vão passar por isso. E como que uma pessoa é treinada para não lidar com frustração? O interessante, todos vocês podem ser treinados para aprender a lidar com frustração, ou vocês podem aprender a não lidar com frustração. Ou seja, todas as pessoas que são mimadas, que são muito protegidas pelos pais, elas acabam não sabendo lidar com frustração. Elas praticamente hoje, isso está muito grave, pessoal, porque cada dia mais as crianças estão, ao invés dos pais serem os mentores e professores dos filhos, os filhos que estão mandando nos pais. Se vocês observarem, cada dia isso está mais forte. E ou seja, se eles pedem um presente, os pais são obrigados a dar esse presente. Porque senão eles processam o pai, eles vão bater no pai, eles vão agredir, eles vão xingar, eles vão humilhar, eles vão chorar. E se as crianças não aprenderem a lidar com frustração, como muitos de nós, eu, por exemplo, durante boa parte da minha vida, eu não sabia lidar com frustração, toda frustração me derrotava, me jogava lá no fundo. Até hoje eu ainda percebo alguns gatilhos de quando eu sou frustrado, eu fico para baixo, mas eu já aprendi a me treinar que, sim, eu preciso de me frustrar. Eu preciso de criar esse músculo dentro de mim, porque não tem outro caminho. Se queremos alcançar o sucesso naquela área que você quer, nós precisamos de aprender a lidar com as frustrações e com a derrota. Quem aqui nunca foi frustrado na vida? Quem aqui nunca passou por uma derrota na vida? Não existe ser humano sem isso. Então, uma das coisas que vocês precisam de ficar presente, que tudo aquilo que você não pode evitar, você precisa de aprender a lidar. Guarde bem isso. Tudo aquilo que você não pode evitar na sua vida, entenda que você vai você precisa de criar o músculo para aprender a lidar com aquilo. Porque senão, quando aquilo acontecer, ou seja, a nossa vida é como se fosse os batimentos cardíacos ali do nosso coração, e onde a nossa vida vai ter altos e baixos. Vai ter momento que você vai estar lá no topo, vai ter momento que vai vir as derrotas e você vai cair lá no chão, e depois você vai subir de novo, e depois vai vir as frustrações. Amigos vão te enganar, amigos vão te trair, pessoas próximas de você vai fazer coisas que você nunca imaginou que poderiam fazer. E como você lida com essas frustrações? A forma como você lida com elas que vai definir se você está sempre crescendo cada vez mais ou se você está aprofundando, se você está desistindo. Boa noite, Maria da Luz, seja bem-vinda. Boa noite, Andressa, boa noite, Patrícia, boa noite, Rayane, boa noite, Crochê Dalita. Sejam todos bem-vindos, uma excelente noite para vocês. Derrotas e frustrações. Ou nós aprendemos a lidar com elas, ou elas vão acabar tirando os nossos sonhos
das nossas mãos, como tirar doce da boca de uma criança. O interessante, todas as pessoas que elas não sabem lidar com as derrotas e com as frustrações, toda vez que acontece algo assim parecido na vida delas, elas entram num processo depressivo, elas entram num processo de decepção, de vontade de desanimar, de vontade de não mais perdoar, de vontade de se fechar no seu mundo, de acreditar que não é possível para ela, que ela precisa de ficar só naquilo anterior. Precisamos de ter muito cuidado. São detalhes numa corrida. O ganhador da corrida não é aquele que chega 100 metros, 1000 metros à frente, mas aquele que chega, às vezes, milímetro à frente. Então nós precisamos de ficar atento com pequenas coisas, porque são as pequenas coisas que mudam totalmente o nosso resultado. Ou seja, se a gente começar a andar 1 centímetro de diferença em direção a outro, enquanto o outro está andando em uma outra direção, quando andarmos 1 quilômetro não vai dar muita diferença. Mas quando tivermos andado 10.000 quilômetros, 100.000 quilômetros, a diferença vai ser absurda. Todos os dias da sua vida, tome a decisão de estar treinando a sua mente para o sucesso. E o treinamento da sua mente para o sucesso é entender que nada nessa vida acontece por acaso. Algumas pessoas acreditam que quando, sei lá se acredita ou se não, mas entenda uma coisa, quando você nasceu, Deus não pegou um carimbo e foi lá no seu bumbum e disse, esse aqui vai ser fracassado. Pegou o bumbum de outro e diz, esse aqui vai ser enganado. Esse aqui vai ser só sofredor, esse aqui nunca vai alcançar o sucesso. De forma nenhuma. Deus não carimbou você para você ser isso que você é. Deus te criou, como está lá escrito em Marcos 9, 23. Está escrito assim, tudo é possível para aquele que acredita. Marcos 11, 24 diz assim, se você pedir alguma coisa a Deus acreditando, você vai receber. Ou seja, não tem limite para cada um de nós. Então, seja, nós não fomos carimbados, eu não fui carimbado para dizer, não, para o resto da vida agora você só vai falar para um total de 10 pessoas. Não, pelo contrário. Eu preciso de treinar cada vez mais para me alcançar mais pessoas, para me poder passar a mensagem para mais pessoas. Mas não tem como eu alcançar esse resultado se eu não treinar e não ajudar as pessoas que estiverem no meu caminho. As centenas de pessoas que passam no meu caminho mensalmente. Para alcançarmos bons resultados, não existe outro caminho a não ser através de treinamento. E se tem uma coisa que você deve começar a treinar, é lidar com a frustração. Porque provavelmente se você desiste de muitas coisas, escute bem isso, você pode confirmar aqui. Se for mentira, você pode dizer, não, eu desisto e eu não tenho nada a ver com isso. Se você desiste de muitas coisas, você não sabe lidar com frustração. Você não gosta de ser frustrado. Você não gosta de derrota. O interessante, todas as pessoas que desistem de muitas coisas, elas não gostam. Elas não sabem lidar. E acaba que cada vez menos elas tentam coisas novas. Tem várias pesquisas já foram feitas com pulgas, onde coloca-se uma pulga dentro de um vidro e aí elas começam a pular, coloca a tampa. Uma pulga consegue pular um vidro aí de 10 centímetros com facilidade. Coloca a tampa ali e deixa ali por cerca de 2 horas e elas pulando, tentando sair e elas vão batendo ali na tampa de vidro, e elas não conseguem sair. Interessante que 1 hora depois, 2 horas depois, pode tirar a tampa daquele vidro, que as pulgas elas não pulam mais na altura do vidro. E assim somos nós. Quando nós não sabemos, não está na nossa mente programado que derrotas e frustrações é algo bom para a gente ficar mais forte,
Quando você lida com elas, você não quer mais dar saltos maiores do que aquele que você deu. A cada dia você vai se limitando mais. Mesmo você sendo uma pessoa extraordinária, de um potencial extraordinário, você vai se limitando cada dia mais. Por quê? Porque você tentou dar um salto, foi frustrado e você acha que frustração é ruim. Deu outro salto, foi derrotado. Você acha que derrotas é ruim. E pelo contrário, tem aquele jogador de basquete, o nome dele, o maior jogador de basquete do mundo hoje, esqueci aqui o nome dele, mas é um cara extraordinário. Ele disse assim, ó, eu errei mais de 9.000 cestas, eu perdi mais de 300 jogos. E 26 dos jogos que eu era responsável pela bola da vitória, eu errei. E por eu ter errado tanto, Michael Jordan, obrigado, princesinha linda, Michael Jordan, e por eu ter errado tanto, eu me tornei o melhor jogador de todos os tempos. Por quê? Porque na maioria das vezes você tem medo de falhar. E enquanto aqueles que não têm, eles se tornam os melhores, eles se tornam os maiores. Porque as pessoas que vão chegar ao sucesso, elas não têm medo de fazer um vídeo, elas não têm medo de fazer uma live, elas não têm medo de começar algo novo, elas não têm medo de empreender em algo novo, mesmo que possa haver derrotas, mesmo que possa haver frustrações. Não existe sucesso sem você passar pela derrota. A derrota nunca é para nos desanimar. A derrota nunca é para nos enfraquecer, mas pelo contrário. Nós que pensamos, nós que não somos igual pulgas, se você é igual pulga, você, quando vir uma derrota, quando vir uma frustração, você vai desistir. Dizer, não vou fazer isso mais não, que isso é difícil, estão me criticando, estão falando mal de mim. Se você entender que você não é igual pulga, você vai entender que você pode pensar. E as derrotas e as frustrações, elas só são úteis para que você possa ir para o próximo nível, para que você possa chegar mais longe. Guarde isso. Que nesta noite você tenha essa certeza e esse objetivo. Se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer aí. A Júlia disse, eu gostaria de saber mais sobre minha mente. A sua mente é a máquina mais extraordinária que existe no mundo, Júlia. Mas essa mesma máquina pode tanto ser usada para você alcançar todos os seus sonhos, todos os seus objetivos. Mas se você não souber como utilizar, se você não conhecer sobre ela, ela pode destruir a sua vida completamente. Então, seja, você tem a máquina mais poderosa do mundo. É como se você tivesse um carro, o mais poderoso que você conhece. Imagina, uma Lamborghini, uma Ferrari ou o que seja. Se você não souber dirigir, de nada ele te serve. E se você não souber dirigir e você pegar esse carro e acelerar ele, ele pode destruir a sua vida. Quanto mais nós somos inteligentes, se não soubermos administrar essa ferramenta, ela vai nos destruir. Isso é 100% de certo. Durante muito tempo eu ouvia dizer, principalmente quando eu era criança, e talvez isso foi uma das coisas que me impediu de estudar, de aproveitar, as pessoas próximas de mim, e até poucos dias eu vi o meu irmão dizendo isso, diz que as pessoas que estudam demais ficam doidas. E na verdade é o contrário. As pessoas que são muito inteligentes, elas começam a buscar conhecimento. Mas na maioria das vezes, essas pessoas elas começam a buscar conhecimento no local errado. Elas começam a buscar conhecimento sobre várias outras coisas que não têm a ver com aquilo que é responsável por tudo. Tudo que você é, tudo que você deixa de ser, tudo que você alcança, tudo que você deixa de alcançar, todos os seus medos e as suas coragens, tem a ver com o que está aqui, com a programação que está aqui. Então, seja, se uma pessoa é extraordinária, muito inteligente,
E se ela não sabe como administrar essa ferramenta, se você tem um carro poderoso e você não sabe como administrar ele, ele vai destruir a sua vida. Mas se você tem um carro poderoso e você anda no limite de velocidade, anda atento, fica presente para tudo, aprendeu a dirigir, você pode desfrutar e ser muito feliz dentro do seu carro. Assim é essa ferramenta. Ela é extraordinária. Realmente, todos nós, todos vocês que estão aqui, têm um potencial extraordinário. Mas o primeiro ponto, segundo o nosso Criador, é acreditar. É acreditar que somos portador de tudo isso. Eu, durante toda a minha vida, eu nunca acreditei, durante boa parte da minha vida e da minha adolescência e da minha vida adulta, eu nunca acreditei que eu teria potencial para estar falando. Até que um dia, um palestrante virou a chave da minha mente. E aquele palestrante me disse que tudo que eu quisesse e que eu fizesse o que precisava de ser feito, eu poderia alcançar. E a partir daquele momento eu comecei a acreditar. Aquele palestrante disse que já tinha passado pelo fundo do poço. E naquele momento eu entendi, se foi possível para ele, por que não é possível para mim? Se Johnny, que se formou sem nunca falar em público, sem nunca apresentar um trabalho na frente, hoje fala tanto, por que não é possível para mim? Se Johnny, que teve problema mental, problema de depressão, síndrome do pensamento acelerado, não acreditava em si próprio, hoje atende pessoas pelo Brasil inteiro, fora do Brasil, centenas de pessoas com a vida totalmente transformada através dele. Se foi possível para ele, por que não é para mim? Quando a gente modela algumas pessoas, eu acredito que uma ferramenta muito poderosa para a gente alcançar melhores resultados é a gente modelar outras pessoas. Quando você modela pessoas, no meu livro, eu falo bastante, o livro que eu escrevi, breve vai estar disponível para todos vocês. O nome do livro é A Arte de Lutar as Batalhas da Vida. Ou seja, a nossa vida é uma batalha e a gente precisa de usar ela com sabedoria, senão a nossa vida vai ser destruída. E lá eu falo bastante, tem um capítulo inteiro onde eu falo bastante sobre modelagem. Porque a modelagem ela tem a ver com você estudar a história de pessoas que já passaram pelo que você está passando. Como, por exemplo, a nossa amiga e a Júlia, ela trouxe vários pontos falando ali da sua mente. Ou seja, tem várias pessoas que já passaram pelo que ela está passando e conseguiram superar, alcançaram sucesso segundo aquela área que ela queria. E quando ela começa a estudar essas pessoas, o ponto mais importante acontece na vida dela. Ela passa a acreditar. A ferramenta mais poderosa para a gente alcançar bons resultados é acreditar. Quando você passa a acreditar que é possível, você começa simplesmente a seguir caminhos que possa te levar a alcançar aqueles resultados, a alcançar aquilo que você quer para a sua vida. Mas se você não acredita, se você tem um sentimento, não tem como mudar, eu estou passando por dificuldade, não tem como mudar, infelizmente você já está condenado à derrota. Se você não acredita que pode mudar. O interessante é que quem não acredita que pode mudar, por exemplo, certamente tem pessoas aqui que estão passando por dificuldade financeira, que estão passando por dificuldade no casamento, que estão passando por dificuldade no trabalho, nos negócios. E se uma pessoa está passando por dificuldade nos negócios e ela não acredita que pode melhorar, ela não vai buscar ajuda, caminhos para melhorar. Tem algumas pessoas que precisam de um administrador, por exemplo, de uma empresa, porque não sabe lidar com o caixa da empresa. Tem pessoas que precisam de um reprogramador mental para limpar a mente, para que possa acreditar mais, possa se livrar da insegurança, do sentimento de não ser capaz, do sentimento de incapacidade, às vezes até do sentimento de escassez, do sentimento de não merecimento. Todo mundo que tem o sentimento de não merecimento, não importa o quanto essa pessoa trabalha. Ela pode trabalhar como escrava, ela pode ter as maiores oportunidades
que ela não vai alcançar grandes resultados na vida. Porque todos os nossos resultados têm a ver com o que está na nossa mente. Se você não acredita, você não dá passos em direção a estar melhorando um pouquinho mais cada dia. Tem um livro que eu li muito tempo atrás, que diz que tudo que você faz por 10.000 horas, você se torna expert naquilo. A maioria das pessoas, elas querem testar as coisas por um único dia. Ou seja, são imediatistas. Os imediatistas nunca conhecerão o sucesso. Os imediatistas nunca terão uma transformação pessoal. Porque até para você ganhar músculo, você precisa de tempo na academia. Até para você ganhar saúde, você precisa de tempo. Até para você ganhar doença, você precisa de tempo vivendo na sua zona de conforto, parado e alimentando incorretamente. Porque se você alimentar incorretamente só um dia, você não ganha doença. Mas se você repetir isso por mais de 10.000 horas, você pode ter certeza que a cada momento você estará destruindo ainda mais a sua vida. Mas se você começar a alimentar corretamente, exercitar corretamente, entender como o corpo humano funciona e fazer o que precisa ser feito, você pode ter certeza que não importa o momento que você esteja agora. O interessante, pessoal, é que não importa o momento que nós estamos agora. Não importa nem as dificuldades, nem os problemas que você já passou. Todos eles podem ser usados como parte da sua história, para você chegar onde você quer chegar. Mas se você não acreditar, se você não dar os passos necessários, vai passar tempos e nem a sua história você vai poder usar. Se você não aprender a lidar com as derrotas, com as frustrações da vida, mas não quer dizer só. Dizem que, eu acho que é Albert Einstein que diz assim, que é burrice a gente fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Porque tem muitas pessoas que estão batendo com a cabeça, sofrendo a vida como a roda e acaba continuando fazendo as mesmas coisas. Não tem como você querer resultado diferente e continuar fazendo as mesmas coisas. Se não está dando certo de alguma forma, procure um profissional, procure um mentor, procure alguém para te ajudar. Para te dar um norte, para entender o que você precisa de fazer diferente. Boa noite, Danúbia. Boa noite, Fabrícia. Boa noite, Jesus. Sejam todos bem-vindos. Não tem como termos resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Se queremos resultados diferentes, precisamos de tomar a decisão de nos investigar, nos tornarmos os maiores investigadores de nós mesmos, entender o que está de errado e buscar os caminhos para ajustar aquilo. Cada pessoa é único, cada um de nós somos únicos, cada um de nós precisamos de coisas diferentes. Ajuda diferente, às vezes a nossa ajuda é com nós mesmos, só aprendermos a fazer perguntas. Perguntas talvez seja uma das ferramentas mais poderosas para nos transformar. Quando nós fazemos perguntas certas, nós subimos. Quando nós fazemos pergunta errada, nós descemos. Então, seja, aprenda a fazer pergunta. Porque senão, as suas próprias perguntas podem estar aprofundando e levando você para o fundo do poço. Então, quando você diz assim, nossa, por que tudo de ruim acontece comigo? Você fica num estado mais ruim ainda. Por que nada dá certo comigo? Você aprofunda ainda mais. Agora, quando você faz perguntas corretas, o que eu posso fazer de diferente para me alcançar melhores resultados? Qual tipo de ajuda eu posso buscar para mim alcançar melhores resultados? A Fernanda disse que está falhando. Pessoal, está falhando para todos vocês? É que aqui em casa está chovendo muito. Eu preciso falar no particular. Beleza, Júlia? Chama lá no direct lá. Eu não sei se no link lá da bio talvez tenha o WhatsApp de alguém da nossa equipe. É só chamar lá também.
Fala aí pra mim, pessoal, como é que tá? Tá travando? Tá travando? Tá bom pra vocês? Tá me ouvindo bem? Tá normal aqui. Perfeito, Roseli? Show de bola. A todo momento nós precisamos de estar nos treinando. Tranquilo aqui. Fabrícia. Perfeito. Um pouco, Janaína, um pouco. Legal, pode ser pra chuva, beleza, voltou. Pessoal, a todo momento nós precisamos de estar nos treinando. A pergunta é, antes de acabar essa live, para que você está se treinando? Você está se treinando para o sucesso ou para o fracasso? Você está se treinando para a saúde ou para a doença? Você está se treinando para ter um relacionamento perfeito, feliz ou um relacionamento derrotado? Para que você está se treinando? Eu estou fazendo essas perguntas, mas eu quero que você reflita para responder elas. Analise dentro de você antes de dar a resposta dessa pergunta. Porque muitas pessoas nem estão presentes, mas estão se treinando para a saúde, para a doença. Porque não faz exercício, não cuida do corpo. É a mesma coisa de você ter um carro e você querer que esse carro anda ou sem óleo, sem água ou até mesmo sem gasolina. Tem pessoas que nem água estão tomando e acham, nossa, eu sou forte, eu sou poderoso. Nossa, eu não faço exercício, eu sou forte, eu sou poderoso. Um carro ele pode andar aí sem água e sem óleo por muito tempo. Ele vai ser resistente por muito tempo, mas mais cedo ou mais tarde ele vai fundir o motor. Então, se você não estiver cuidando de você, se você não estiver investindo em você, hoje eu costumo dizer para os meus clientes e para as pessoas que aproximam de mim, que até hoje o maior e o melhor investimento que eu já fiz foi em mim mesmo. Eu já investi em todas as áreas, em carro, casa, lotes, bolsa de valores, em tudo. Mas o melhor investimento que eu já fiz até hoje foi em conhecimento. Em conhecer como essa máquina funciona, em conhecer quais são as minhas limitações, em entender como eu posso ir mais longe, como eu posso alcançar melhores resultados. Para vocês terem ideia, até 2022 eu nunca tinha lido um livro sequer. De 2022 não, aos 22 anos, 2012. De 2012 até 2023 eu já li mais de 200 livros. E por incrível que pareça, aquele garotinho que sempre escreveu errado, sempre foi o pior aluno da sala, agora na semana passada finalizou o seu primeiro livro. Escreveu o seu primeiro livro. Porque quando você acredita, quando você dá passos em direção àquilo que você quer, mais cedo ou mais tarde você vai alcançar resultados que nem você mesmo acreditava que poderia alcançar. A Roseli disse, eu estou treinando para o sucesso, para a saúde, para um melhor relacionamento. Só o melhor. Perfeito. E nós precisamos de a todo momento estar presente para isso. Porque às vezes a procrastinação, às vezes os nossos traumas e os nossos bloqueios nos impedem disso. Às vezes algumas pessoas estão dentro do relacionamento e a todo momento só está saindo da boca delas. Interessante, pessoal. Antes de eu concluir essa frase, eu estava analisando um casal alguns dias aí atrás. E aí eu estava vendo eles conversando sozinhos, um conversando, agredindo o outro, agredindo mesmo. E aí depois, quando eles estavam próximos de nós, vocês precisam de ver a educação que eles têm com a gente. Olha que coisa absurda. Os dois moram junto, decidiram se tornar um só, e eles são mais educados com as pessoas de fora do que com eles mesmos. Com eles mesmos dirigem uma palavra de baixo escalão, de desrespeito, com eles e com os filhos deles. E quando são as pessoas de fora, eles tratam como anjo. Aí as pessoas de fora, eles têm paciência. Quando chega dentro do relacionamento, zero paciência. Olha que coisa absurda é essa. Dentro de casa, que eles precisavam de cuidar mais, de amar mais, de proteger mais,
de ser mais educado para que o mundo caísse lá fora, mas quando chegasse dentro de casa tivesse uma proteção, tivesse um local de descanso, um local de paz, eles transformaram isso no contrário. Lá fora é um local bom e dentro é um inferno. Olha como o ser humano tá. E tudo isso por quê? Porque dos traumas e dos bloqueios emocionais. Um jogou uma pedra, o outro falou, doeu, então deixa eu devolver, devolveu. Devolveu 2, a outra devolveu 3, e aí virou esse caos na vida. Estão se condenando à infelicidade, porque não entenderam. Não entenderam como funciona as batalhas da vida. Precisamos de aprender a lutar as batalhas da vida com perfeição, com leveza e com clareza. Na verdade, o que nós precisamos de todos os dias da nossa vida é aprender a pensar. É usar essa máquina extraordinária que nós temos e utilizar ela, porque não tem outro caminho. Algumas pessoas já se permitem a se pisarem, ou seja, ficam o tempo inteiro caladas. E o outro vai pisando, vai pisando, vai pisando, vai pisando, até se torna impossível, porque o outro nem sabe que está pisando. Porque para o outro está totalmente calado, não se pronuncia do que estão sentindo. Derrotas e frustrações. Vocês não podem carregar isso como um fardo, como um lixo. Muitas pessoas foram frustradas por alguém da sua própria família e acaba carregando isso para o resto da vida. Não se perdoa. Segundo a medicina germânica, 95% de todas as doenças é de origem emocional. E em primeiro lugar está guarda-mágoas. Ou seja, as pessoas foram frustradas em algum momento, guardaram aquilo dentro delas e carregam aquilo para o resto da vida, às vezes tentando descontar ou dizendo, não, eu não perdoo, me machucou. E o pior não é aquele que machucou ela, ou ele. O pior é ele próprio que se machuca todos os dias se alimentando dessa dor e dessa frustração. E às vezes, muitas das vezes, dessa derrota. Tem pessoas que sofreram uma derrota lá no passado, sofreram uma única derrota lá no passado e nunca mais se reergueram para continuar usando todo o potencial. Alcançaram resultados extraordinários no passado, sofreram uma derrota, uma frustração, uma decepção e nunca mais alcançaram novos resultados. Por quê? Deixaram aquilo entrar para dentro de si e nunca mais tiraram aquele veneno de dentro de si. Você guardar mágoa ou ter ódio dos outros é a mesma coisa de você tomar veneno e querer que o outro morra. Você que vai ser envenenado. Então cuide disso. Entenda que as derrotas e as frustrações, elas simplesmente são para ser usadas, para você alcançar melhor resultado, para você ir mais longe, para você ganhar força, resistência, resiliência, para você entender que você pode sim fazer novas coisas e fazer coisas extraordinárias. Nunca tenha medo de fracassar. Nunca tenha medo de derrota e nem de frustração. Tenha medo de nunca tentar e de você chegar no fim da sua vida e dizer, eu tive a oportunidade, eu tive potencial, mas eu nunca utilizei nada disso. Então a única coisa que você deve ter medo, temer, é isso. Não fazer o que precisa de ser feito para você exercer todo o seu potencial. Entenda que você é a imagem e semelhança de Deus, uma obra-prima do Criador, e você pode alcançar todos os seus sonhos e os seus objetivos se você fizer o que precisa de ser feito. Pessoal, gratidão a cada um de vocês pela participação de vocês. Um abraço, uma excelente semana para você, para cada um de vocês, e até a próxima semana. Quem não segue ainda o nosso perfil, já clica em seguir, porque
porque todos os dias nós temos aqui algum conteúdo de transformação pessoal para que você possa ir para o próximo nível. Para você que tem interesse de andar com a gente, no próximo mês a gente vai abrir a nossa mentoria, a Academia Mental, onde você tem a oportunidade de treinar a sua mente para o sucesso. Está em um grupo de pessoas visionárias, pessoas que todos os dias, todos os meses estão dando passo em direção a alcançar melhores resultados. Tem aquela frase que é muito poderosa: diga-me com quem tu andas, que eu digo quem tu és ou quais são os teus resultados. Então, se você tem interesse de fazer parte de um grupo que não para de crescer, que estão conseguindo coisas extraordinárias, chama lá no direct, porque no próximo mês nós vamos abrir novas vagas para ele. O carrinho está fechado, a possibilidade de entrar agora está fechada, mas no próximo mês. São poucas vagas, então se você tem interesse, já pede para reservar a sua vaga. O valor é bem simbólico, não é pelo valor, mas se você é comprometido, é determinado, quer andar com uma comunidade que cresce todos os dias, seja bem-vindo. Se não, fica no seu cantinho aí que está tudo certo. O seu momento vai chegar. Nós queremos nesse grupo só pessoas que realmente já estão decididas a ir para o próximo nível. Um abraço, gente. Gratidão a cada um de vocês e que vocês continuem sendo bênção na vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. E não esqueça, as pessoas mais importantes não são as distantes como eu. As pessoas mais importantes das suas vidas são aquelas que estão aí do ladinho de vocês. Então ame mais elas, respeite mais elas do que vocês me respeitam ou do que vocês respeitam qualquer uma outra pessoa distante de vocês. Um abraço e excelente noite. Tchau!